Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre 10 dicas incríveis para você se sair super bem na entrevista de emprego online. Isso mesmo, muitas empresas têm até aproveitado esse momento para testar essas novas tecnologias, né, de entrevistas online de emprego. Então a gente vai ver como é que a gente se prepara para essas entrevistas para a gente ter um bom resultado, não é? Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar essas 10 dicas exclusivas logo depois da vinheta. A nossa primeira dica é a seguinte: escolha uma roupa adequada para a entrevista. O que a gente quer dizer com roupa adequada? Como é que a gente vai saber qual é a roupa certa? Olha, eu vou te dar uma dica que eu uso até na consultoria, que é o seguinte: eu sempre que vou visitar um cliente, eu, dentro do possível, eu observo como as pessoas daquela empresa costumam se vestir. Então, é uma empresa mais formal, por exemplo, um escritório de advocacia, um banco, uma instituição pública, então eu vou com uma roupa mais formal. É uma agência de publicidade, é um ambiente de trabalho, uma empresa de TI, uma startup que tem modos mais informais, eu procuro me vestir de uma forma mais informal também. É claro que dentro do que é possível, porque às vezes eu vou de um cliente para o outro, né? Bom, quando eu vou de um cliente para o outro, eu faço a média, né? Então, na média, como é que eu devo me vestir para não destoar tanto do ambiente? E isso vale também para as entrevistas de emprego online. Então, assim, como é que as pessoas daquela empresa se vestem? Hoje não é muito difícil de descobrir isso, né? Então a gente pode pesquisar nas redes sociais, a gente pode pesquisar no YouTube e ver que vídeos a gente tem com pessoas daquela empresa, e daí você vai saber qual é o tom daquela empresa, né? Qual é o estilo daquela empresa. É claro que você não vai abrir mão da sua individualidade, mas o que custa flexibilizar para não parecer tão estranho a cultura nessa entrevista de emprego? Se a forma de se vestir e a forma como as pessoas se comportam nessa empresa é totalmente avesso ao que você acredita, já nem precisa fazer entrevista, né? Então, se você se sentir muito mal, por exemplo, com a forma como as pessoas daquela empresa costumam se vestir, talvez essa não seja a oportunidade ideal para você. Então, escolher a roupa adequada para entrevista online é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica é o seguinte: cuide do local onde você vai ser entrevistado, onde você vai participar dessa entrevista. Porque diferente de uma entrevista presencial, quando é uma entrevista de emprego online, o que vai acontecer? Você é o responsável pelo local, né? Quando você vai fazer uma entrevista presencial, o empregador é que vai organizar o ambiente para ter um bom ambiente de entrevista. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, se vocês olharem aqui no meu cenário, vocês vão ver que eu tenho livros. Sim, esses livros são meus, eu já estudei esses livros, e é um cenário que remete a conhecimento, a sabedoria e que remete ao meu trabalho, né? Então, seria muito estranho se eu fizesse esse mesmo vídeo na cozinha, cheio de louça suja na pia, né? Ou com um varal atrás, com roupa pendurada. Então, assim, ó, você pode fazer essa entrevista até com um fundo de parede branca. Você não precisa ter os livros, não precisa ter um cenário para fazer isso. Só que cuidado, se você é descuidado com esse cenário, com o que aparece no vídeo, a impressão que dá é uma impressão de desorganização, de desleixo, né? De pouco profissionalismo. Então, cuidar do local é bem importante. Também vale aí de cuidar do local. Vocês veem, a porta tá fechada, eu já tentei o máximo possível eliminar ruídos externos. Então, avisa a família: olha, vou fazer uma entrevista de emprego online, por favor, ninguém entre no quarto, né? Então, cuidar com o som, cuidar com a iluminação. Então, ter uma iluminação adequada.
Entre a iluminação e o som, é mais importante você se preocupar com o som. Então, testa, né? Então, grava um vídeo rapidinho antes da entrevista, testa para ver se o som que o seu celular, o seu computador ou sua câmera está captando é adequado, ok? Então, essa é a nossa segunda dica: cuidado com o local. Nossa terceira dica é a seguinte: cuide da sua conexão com a internet. Então, antes da entrevista, testa a conexão com a internet para ver se está tudo ok, se você não tem nenhuma questão com tecnologia. Além disso, lembrem que os nossos equipamentos eletrônicos, muitas vezes, eles dependem de bateria. Então, se você ficar em dúvida, porque a entrevista pode se estender, né? Então, se você ficar em dúvida se a bateria do seu celular ou do seu computador ou da sua câmera vai dar conta do tempo ali de entrevista, lembre-se de deixar o carregador perto e ter acesso a uma tomada para que você possa eventualmente ligar esse equipamento na tomada. Então, cuidar dessas questões tecnológicas, testar tudo antes, é bem legal também para uma entrevista de emprego online. A nossa quarta dica é a seguinte: prepare-se para a entrevista. Como é que eu vou me preparar para a entrevista se eu não sei o que vão me perguntar? Muito bem, é verdade. Você não sabe o que vão lhe perguntar. Inclusive, uma das técnicas que os selecionadores usam e que eu recomendo é sempre pegar o candidato de surpresa. Então, assim, a gente não vai usar aquelas perguntas clássicas de entrevista. A gente sempre vai colocar perguntas diferentes e perguntas que o candidato não tenha tempo de treinar em casa. Então, quando eu falo de se preparar para a entrevista, não é ficar ensaiando resposta, não. Se preparar para a entrevista é você pesquisar sobre aquela empresa e até, se possível, sobre aquele selecionador para ter o máximo de informações possíveis para essa seleção. Porque uma das coisas que um selecionador pode lhe perguntar, por exemplo, é assim: você conhece os produtos da nossa empresa? E qual é o produto que você recomendaria para um amigo? Daí você não entrou no site da empresa, você não entendeu o que aquela empresa faz, como é a cultura, quais são os valores dessa empresa. Então, é legal você se preparar para a entrevista estudando aquela empresa para a qual você vai ser entrevistado. Até porque, assim, ó, se você entrar em contato com os materiais das empresas, né, ou desta empresa para a qual você vai ser entrevistado, você já vai ter uma noção se você vai ser feliz nessa empresa. E isso é muito importante, porque ninguém merece, né, acordar todo dia de manhã ou ir todo dia para o trabalho, em que horário for, e chegar lá e ser infeliz, né? Então, pessoas felizes são mais produtivas e se sentem melhor, têm mais qualidade de vida. Então, se prepara para a entrevista, até para você conseguir fazer perguntas que sejam importantes para você entender se você também vai ser feliz e vai se adaptar à cultura, ao ritmo e ao jeito de ser daquela empresa, ok? Então, pesquise a empresa antes de fazer a entrevista. Essa é a nossa quarta dica. Quinta dica. A quinta dica é a seguinte: é uma dica bem simples, mas muito útil. Você vai deixar o seu currículo impresso na sua frente, porque se aquele selecionador te perguntar alguma coisa bem específica sobre o seu currículo, ele já está ali à mão e você já consegue encontrar a informação que está ali e consegue esclarecer para o selecionador essa informação que não ficou tão clara para ele, né? Uma outra coisa bem legal para você ter é papel e caneta, né? Porque às vezes o selecionador te passa alguma informação que você gostaria de anotar. Então é importante ter papel e caneta à mão também. E um copo d'água, né, gente? Vou até mostrar. O meu tá aqui, ó. Então, a gente tem um copo d'água à mão, porque se a entrevista se estender, você pode beber água, né? É humano, né? Então, assim, você pode beber água, você pode se engasgar durante a entrevista, né?
Então, assim, ter um copo de água à mão, além de trazer conforto, é uma proteção também. Então, se você se engasgar durante a entrevista, você tem água à mão, não vai precisar sair da frente da câmera para ir lá na cozinha buscar água. Então, isso é bem legal também. Então, isso também faz parte desta preparação para essa entrevista. Então, tenha com você o currículo impresso, papel e caneta e água. Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai ver as outras dicas para você fazer uma boa entrevista de emprego online na semana que vem. Então já aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal da Synchrony para você ter certeza que você vai receber esse novo vídeo com a parte 2. E lembre-se de ativar as notificações aqui e comentar aqui o que você achou das nossas dicas desse vídeo sobre entrevista de emprego online. Se você tiver alguma sugestão de tema para outros vídeos que possam contribuir com a sua carreira, com a gestão de pessoas, com o desenvolvimento de liderança da sua empresa, já registra aqui para a gente tomar conhecimento. Tá bom? Então, até semana que vem e se inscreve no canal da Synchrony. Muito obrigada, até a próxima!